Bom Pai, te louvamos pelo teu servo, pela sua disponibilidade em servir e pela sua disponibilidade em ser um vaso de bênção nas tuas mãos. Aprove tu, pela tua misericórdia e compaixão, encher este vaso de barro com o poder do teu Espírito e usá-lo com poder nas tuas mãos, é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Por favor, abra a sua Bíblia, livro de João, capítulo 3. É um texto conhecido, nós vamos ler apenas alguns versículos. Iniciando no versículo 3, que diz assim: A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Amém? Nós conhecemos esse texto, é uma conversa entre Nicodemos e Jesus. Mas eu quero aproveitar então este dia, que nós dizemos que é um dia especial, porque houve muitas comemorações, né? Aqui pode todo mundo não ser mãe, mas todo mundo é filho. Então você, como filho, você deve ter gastado um tempo para falar para sua mãe, declarar para sua mãe o quanto você a ama, o quanto ela é importante na sua vida, né? A sua gratidão por ela ter te gerado, ter te dado vida, ter cuidado de você. Então hoje é um dia que a gente fala que é um dia especial. E diferente do Dia dos Pais, a mãe parece que o dia do Dia das Mães é mais recheado, é mais emotivo, é mais cheio de emoção. E isso talvez porque existe uma característica diferente que destacam as mães. É a questão do amor, né? Essa semana eu acompanhei muitos comerciais a respeito das mães, tal, e o que nós vemos como essência dos comerciais é dizer que o amor de mãe é tremendo, né? Que o amor de mãe não tem igual, e é inquestionavelmente uma verdade, não existe amor como amor de mãe. Os irmãos concordam? Principalmente as mães aí concordam. Mas não existe no plano humano amor como o amor de mãe, né? Os pais às vezes ficam meio assim, mas se você perguntar para o filho, ele se sente mais amado pela mãe. A mãe é mais presente, a mãe é aquela... Nós vamos falar algumas coisas aqui, nós vamos mostrar algumas coisas sobre amor de mãe. Mas também isso faz nos refletir sobre a grande virtude e responsabilidade que Deus colocou sobre as mulheres, que é ser mãe. Porque nós estamos tratando aqui de um amor que é um dom de Deus, é um dom que vem de Deus, e não pode ser diferente. E quando eu digo que este amor, ele é maior do que o amor de pai, não querendo menosprezar o amor dos pais, mas eu fico pensando naquela cena de Abraão, quando Deus pede para que Abraão, ele pegue o seu filho Isaque, e ele diz assim, o seu único filho, o qual você ama, e quero que você o sacrifique a mim. E Abraão, como pai, ele vai em obediência a Deus, e com a sua fé em Deus, ele pega o seu filho e leva até aquele monte para sacrificá-lo, para entregá-lo a Deus. Agora eu fico pensando, se Deus tivesse feito essa proposta, ou dado esta ordem para Sara, a mãe de Isaque. Eu acredito que Sara teria argumentado com Deus. Eu acredito, né? Eu estou aqui fazendo elucubrações, né? Eu acredito que ela teria argumentado com Deus e tentado negociar com Deus. Olha, Deus, faz o seguinte, deixa meu filho, né? E leva a minha vida no lugar da dele,
né? Pede qualquer outra coisa maior, mas deixe o meu filho, eu não consigo fazer isso. Porque o amor de mãe é um amor sacrificial. Amor de mãe é um amor de renúncia, é um amor doador. E nós temos uma outra história na Bíblia, que talvez vocês conheçam, que é quando duas mulheres vão até Salomão, elas são duas prostitutas, então são mulheres que talvez nem soubessem quem eram os pais daqueles filhos, mas elas chegam diante de Salomão e uma começa a falar: olha, digníssimo rei, eu e esta mulher moramos na mesma casa, eu tive um filho, e 2 dias depois essa mulher também teve um filho, e passado alguns dias só eu e ela estávamos naquela casa, e o filho desta mulher, ela se deitou sobre ele e ele morreu. E ela veio de noite, pegou o filho dela morto, colocou no meu colo, e pegou o meu filho que estava vivo e ficou com ela. Mas quando eu acordei, e eu fui cuidar do meu filho, eu logo percebi que não era o meu filho. Que na verdade o filho dela que estava no meu colo estava morto. E aí logo essa mulher entrou também e falou: não, é mentira dela. Na verdade o filho morto é o filho dela, o meu filho é esse que está comigo. E aí começaram a discutir na frente do rei, e o rei falou: peraí, vamos resolver esse problema. Salomão, vocês sabem, né? Deus deu sabedoria para ele. Aí Salomão disse: traga-me uma espada. Aí trouxeram a espada e ele falou assim: agora corta esta criança que está viva no meio, reparta ela em 2 e dê um pedaço para cada mãe. E de imediato, uma das mulheres falou assim: não, meu senhor, por favor, pegue então a criança viva e deixe com ela. Não precisa ser o rei Salomão para saber quem que era a mãe, né? Claro que esta que protegeu o seu filho, que se anulou, né, que deixou o seu direito de lado em prol da vida do seu filho, esta é a mãe. E o fato de ela talvez nem conhecer quem fosse o pai daquela criança, o fato de ela não ser uma mãe considerada numa situação normal, isto não impediu que ela tivesse um amor tremendo por seu filho, porque mãe é mãe em qualquer situação. É aquele amor que a pessoa se diminui para que o filho cresça, né? Ou que se anula, não buscando os seus próprios interesses. E nós podemos ver isto na realidade, olhando para os primeiros anos de vida das crianças, nós vemos como que a mãe, né, ela se dedica àquela pequena criança, aquele pequeno ser que ainda não tem condições nenhuma de dar os primeiros passos ou se alimentar, mas a mãe, ela às vezes passa a noite inteira embalando o seu filho para que ele possa dormir, e ela acordada. Quando essa criança adoece, então, nós vemos que a preocupação dela, ela não descansa enquanto ela não ver o seu filho restabelecido. Eu trabalhei muitos anos durante a noite, e quando eu estava trabalhando, eu muitas vezes deparava com mulheres na madrugada, no ponto de ônibus, com criança no colo. E eu não tinha ninguém na rua aquele horário, e eu via essa cena, então eu parava às vezes e ia perguntar o que aconteceu. E sempre era a mesma situação: não, eu socorri meu filho para o hospital, e estou voltando do hospital com meu filho. Ou seja, não tem horário, não tem frio, não tem madrugada, né? A mãe está sempre ali do lado do filho, cuidando do seu filho. Quando você olha aquele texto da mulher virtuosa, que nós também conhecemos, não se trata somente de uma esposa. Ali também fala da mãe, que acorda de madrugada para dar vestimenta e alimento aos seus. E esses seus incluem os seus filhos. Ela não deixa nenhum sem alimento, ela não deixa nenhum sem roupa. Está sempre preocupada. E também isso nós podemos trazer para a nossa realidade. Porque nós vemos as mães, né, quando saem para o comércio, às vezes vão até comprar uma coisa para ela, mas quando elas começam a olhar na vitrine, logo elas identificam lá uma blusinha que é a cara da filha, um tênis que é a cara do filho, que o filho está precisando, e não volta para casa sem ter se lembrado do filho. Eu acredito que não existe mãe que saia na rua e não pense o tempo todo nos seus filhos. Não é verdade? Porque a mãe nunca se esquece do seu filho. É a mulher virtuosa, que está sempre preocupada em dar o melhor para o seu filho, em que ele possa crescer e se desenvolver. E bem,
né? É aquela sublime criatura que, ao perceber que há somente 4 pedaços de torta para 5 pessoas, ela logo fala: não, eu não gosto de torta, pode comer, né? Ela deixa de comer para que os seus filhos comam. Ela também é aquela grande mediadora ou intercessora. Até um caso na Bíblia, ou seja, é aquela que vai à frente, abrindo portas para que o filho possa entrar. E há um caso na Bíblia interessante, que é a mãe de Tiago e João, que chega para Jesus, né, como quem não quer nada, o adora. Aí Jesus vê que ela está querendo alguma coisa e fala: o que, que você quer? Aí ela fala assim: sabe o que é? Eu sei que o senhor vai ser rei. Mas quando o senhor for rei, então, eu quero que o senhor prometa que o senhor vai colocar os meus filhos, um à direita e o outro à esquerda. Ou seja, eu quero que um seja vice-presidente e o outro seja tesoureiro, né, na hierarquia. Mas logo tentando negociar posições para o seu filho, e assim a mãe faz. A mãe faz isso dentro do lar, diante do pai, porque eu já vi muitas situações, eu não sei se hoje acontece assim, mas quando a filha vai trazer o namorado, ela não fala com o pai primeiro, né? Ela fala com a mãe, aí a mãe vai falar com o pai para já preparar o coração do pai, né? Para preparar o terreno para o pai. Ou seja, ela é intercessora, mediadora. O filho, quando quer pegar o carro, ele não vai direto no pai. Pai, empresta o carro. Ele fala para a mãe: mãe, estou precisando do carro emprestado. Você não fala com o pai? Né? Aí a mãe vai lá falar com o pai, com aquele jeitinho dela, negociando para o filho. Então ela também é a grande mediadora. A mãe também é aquela que nunca desiste do seu filho. Há uma história, eu vou ter que resumi-la, mas as mulheres que estiveram aqui no Dia Internacional das Mulheres ouviram esta mensagem, né? E trata-se de Rispa. Ela é concubina de Saul, esposa de Saul, teve 2 filhos com Saul. Passado 30 anos, ou seja, ela já era uma senhora. E houve uma seca em Israel durante o reinado do rei Davi. E 3 anos de seca, e no 3º ano, então, Davi chega diante de Deus e fala: Deus, o que está acontecendo? E Deus revela para ele: olha, Saul lá no passado, ele quebrou uma aliança que Josué tinha feito com os gibeonitas, e por causa disso, Israel está sendo castigado. Aí então Davi tenta consertar isto, vai até os gibeonitas, e aí fica acertado, para que houvesse um conserto, Israel teria que entregar 7 descendentes de Saul. E aí são entregues 5 netos de Saul e os 2 filhos de Rispa. São entregues para os gibeonitas para serem mortos. E eles são enforcados, os 7. São enforcados e seus corpos ficam colocados lá no madeiro, expostos. Então a Bíblia diz que Rispa, a mãe desses homens, foi até aquele local, montou uma tenda e ficou ali dia após dia cuidando daqueles corpos, para que nenhuma ave pousasse sobre aquele corpo e nenhum animal do campo viesse e devorasse aqueles corpos. Porque na verdade, quando você vê o Velho Testamento, o corpo morto sendo comido por animais era muitas vezes um sinal de maldição. E era uma história de maldição que então aquela pessoa carregava para o resto da sua vida. E o que Rispa queria evitar era justamente isso, que seus filhos, ainda que ela não podia evitar que eles tivessem morrido, mas que eles fossem tidos como malditos. Então ela ficou ali protegendo este corpo mais ou menos por 2 meses e meio. Ou seja, ela viu os corpos dos filhos dela sendo decompostos, até virarem ossos. Mas quando então mandou que fosse e enterrasse aqueles corpos dignamente. Ali até que os filhos dela pudessem ser enterrados dignamente. Ela não desistiu mesmo depois que os filhos dela tinham morrido. Ela não os abandonou. Porque o amor de mãe é aquele amor que não desiste do seu filho. Né? E isso também nós podemos ver na realidade. Quantas mães que não desistem dos seus filhos, vê os seus filhos perdidos. Né? Tem visto seus filhos quando todo mundo diz que não tem mais jeito, mas ela ainda acredita no seu filho e está ali. Talvez com a tenda armada diante de Deus, pedindo: Deus, socorre-o, Deus, cura-o, Deus, livra-os. Né? Eu posso dar exemplos, mas nós vemos às vezes mães de filhos drogados,
né? Quando todo mundo abandona, quando todo mundo fala, não, olha, isso já é caso perdido, a mãe está sempre acreditando, a mãe está sempre ali do lado. Ou aqueles que estão nas prisões, isso é fato. Aqueles que vão para a prisão, dependendo do tanto de tempo que eles tiverem que cumprir pena, no começo da pena, está ali a esposa, está ali os filhos, mas conforme vai passando os anos, sabe quem? A única pessoa que não abandona é a mãe. É a mãe. Né? Porque nós sabemos que é algo sacrificial. Né? Nós sabemos que quando Deus fez o homem e a mulher, lá no começo, Ele deu esta função, né? Olha, sejam fecundos e encham a terra. Então nós entendemos que essa situação de ser mãe já estava dado à mulher. Mas aí há um detalhe, quando veio a queda, Deus então se vira para a mulher e diz o quê? Eu vou aumentar sobremodo a sua gravidez e em meio de muitas dores você dará à luz. Então nós não sabemos como era antes da queda. Mas como consequência da queda, a verdade é que gerar filhos passou a ser algo sacrificial para uma mulher. E nós vemos que isso é um sacrifício a partir do momento que ela começa a gestar, a partir do momento que ela começa a gerar, porque todo o seu corpo passa por uma transformação. Né? Ela começa a engordar, começa a inchar, começa a sentir enjoo, tontura, passar mal. Né? Porque o corpo dela está sofrendo esta variação para que o filho dela possa ir sendo gerado. E ela começa então a viver nesse tempo em função do filho. Pode comer isso, pode comer aquilo, pode caminhar, pode fazer exercício, pode pintar o cabelo, já não pode mais, né? Ela começa a ter que renunciar à sua própria vida para que o seu filho venha e tenha vida. E aí nós vemos que chega a hora de nascer. Chega um momento crucial. E se cumpre a palavra de Deus, né? Aquele momento das dores. E só uma mãe sabe o que é este momento. Né? Nós ouvimos muitos casos, né? Nós ouvimos falar que não existe dor igual, né? Mas uma mãe sabe o que é sentir dor de parto para gerar o seu filho. E o mais assim impressionante, e eu acredito que você já viu isso ou já viu acontecer isso, é que mesmo depois daquele momento de dor, daquele momento que talvez seja o pior momento da vida de uma mulher em sentido de experiência, mas aí você vai com aquele nenezinho, com a carinha toda amassada para entregar para ela, e ela fala assim, é a coisinha mais linda do mundo. Só ela acha, né? E ela fala, eu te amo. E a partir daí, então, este amor não muda mais, só aumenta. Né? E talvez seja isto, ou este momento que faça toda a diferença. Porque ela sabe o preço que ela pagou. Ela sabe a dor que ela sentiu. Ela sabe quanto custou para ela gerar aquela vida. Ela sabe quanto foi a sua renúncia. Então, ela não desiste. O amor dela extrapola todo o amor que nós conhecemos. Né? Mas este amor que nós estamos falando aqui, que é visível, que é sentido, que nós como filhos recebemos, é apenas um reflexo do amor de Deus. Porque ainda que seja tudo isso que nós falamos, ainda é um amor imperfeito. Ainda é um amor que não é capaz de nos gerar pessoas perfeitas. O salmista diz, em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe. Então, apesar de tanto amor, nós ainda nascemos corrompidos, corruptos diante de Deus. E Jesus disse, o que é nascido da carne é carne. Então falta-nos ainda a essência do amor de Deus sobre nós.
Mas tal qual a mãe que protege, que cuida, né, que dá vida por seu filho, que não desiste dele, assim é a proposta do amor de Deus para conosco. Só que numa dimensão muito maior. E é engraçado que ele usou essa figura com o seu povo Israel. Ele diz assim, olha, pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que ela venha se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. E Jesus também usou essa figura do amor materno, quando ele chega diante de Jerusalém, e ele diz assim, olha, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir como filhos, como a galinha que junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Quantas vezes eu quis ser uma mãe para você, que cuida, que protege, que abre portas, que não desiste de você, mas vocês não quiseram. Então a proposta do amor de Deus é esta para nós. Agora, é muito comum as pessoas hoje entenderem e defenderem o amor de Deus. Ah, Deus é amor. E é uma verdade. Agora, nós precisamos discernir isto no seguinte sentido. Quando a gente fala que Deus é amor, Ele realmente é amor. Ele tem um amor abrangente. Tanto é que a Bíblia diz que Ele faz com que o sol nasça sobre justos e ímpios. Que a chuva caia sobre bons e maus. Porque Ele é amor, Ele é cheio de graça e misericórdia. Mas isto não anula o fato de que Ele faz separação daqueles que são os seus filhos. Que Ele faz separação de um e outro. Que Ele nos chama para uma relação diferente, uma relação justamente de filhos. Onde Ele quer cuidar, onde Ele quer orientar, onde Ele também quer obediência. Mas para que esta relação aconteça, é necessário nascer de novo. É necessário nascer como filho. É necessário nascer, ser gerado pelo Espírito. Então, muitas pessoas confessam que amam a Deus, mas não experimentam esta relação de filho. E justamente porque não nasceram de novo. Porque não passaram pelo novo nascimento. E 1 João 5,1 diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Se todo aquele que crê, e esse crer aqui é muito abrangente, porque é entender, é aceitar, né? é compreender realmente que Jesus é o Cristo, este é nascido de Deus. Mas quem não compreende isto, nós entendemos que não é nascido de Deus. Então não goza dessa relação com Deus. E o amor de Deus se cumpre então em quem? Em Jesus. Nele somos gerados, nele somos feitos nova criatura, nele obtemos nova vida, e o novo nascimento passa por Jesus, se realiza em Jesus. Agora, assim como uma mãe sofreu para gerar um filho, para dar à luz, teve que se anular, teve que ter dores, nós podemos dizer, fazendo um paralelismo, né? Que Jesus também, para nos dar vida, Ele também teve que se anular. Ele também teve que sofrer dores. E a gente sabe que Ele se anulou, porque em Efésios está escrito que Ele, sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou e se esvaziou e tornou-se homem. E foi obediente até a morte de cruz. Isso é amor sacrificial. Né? Deixou a sua glória, deixou a sua majestade, deixou a sua divindade e tornou-se homem. Para que através do seu corpo ele pudesse gerar vida. E se fosse só isso, bastava como prova de amor. Mas nós sabemos que não parou aí, porque então Ele foi e morreu no nosso lugar. Eu acredito que eu não preciso ficar aqui falando da passagem da morte de Jesus na cruz. O quanto Ele sofreu naquele Calvário.
que as suas mãos foram transpassadas, que os seus pés foram transpassados, né? Mas nós precisamos, para refletir no amor de Deus, é pensar muitas vezes, era para eu estar ali. E talvez você pudesse sentir só um pouquinho da dor que Jesus sentiu. Você lendo este episódio da passagem de Jesus, nos seus últimos momentos, você sabe que ele foi para aquele jardim, e ali a sua alma estava tão angustiada, que ele suou lágrimas de sangue. Tal era a angústia da sua morte. E isso tudo para que nós tivéssemos vidas, né? E ali naquela cruz então, sofrendo talvez as piores dores que um homem possa sentir, talvez mais que uma dor de parto, ele olha para Pedro, ele olha para aqueles que estão ali zombando dele, ele olha para aqueles que o colocaram ali e ora ao Pai dizendo assim: Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele olha para mim e para você e é capaz de dizer assim: eu vim para que vocês tenham vida, recebam a minha vida. Mas foi necessário então, tanta dor, para dar origem a uma nova vida, a nossa vida, ao novo nascimento. O véu se rasgou, o caminho do novo nascimento foi aberto. Mas é então importante que a gente saiba que para nascer de novo, e esta foi a resposta que ele deu a Nicodemos, para nascer de novo é preciso passar pela cruz, é preciso chegar até a cruz, é preciso entender o que Jesus fez por você na cruz. Ele tomou o seu lugar. A nossa mãe com tanto amor nos gerou, mas nos gerou separados de Deus, nos gerou em pecado, nos gerou corrompidos. Mas Jesus, no seu imenso amor, que é muito maior, Ele nos deu vida e nos reconciliou com Deus. Então este amor que nós muitas vezes reverenciamos, que é o amor da nossa mãe, é só uma sombra do amor que Deus quis demonstrar por nós naquela cruz. E o apóstolo Paulo, ele diz aos filipenses, ele fala assim: olha, eu me coloco de joelho orando para que vocês entendam qual o tamanho, qual a altura, qual a profundidade, qual a largura do amor de Deus por nós. Para que, compreendendo este amor, vocês possam experimentar da plenitude de Deus. Então é importante, irmãos, que nós possamos compreender este amor. Porque é fácil falar, Deus é amor, Deus nos ama, mas você consegue compreender a dimensão deste amor? Porque conforme você vai compreendendo, conforme você vai se envolvendo com este amor, conforme você vai se deixando levar por este amor, porque só voltando a um paralelo, imagina a sua mãe, né? Talvez a gente como filho, a gente só reconhece isso depois que a gente cresce, que a gente se torna pai, que a gente se torna mãe, né? Aí a gente reconhece, porque lá na nossa infância eu lembro quando a mãe da gente pega no pé da gente, né? A mãe da gente disciplina, a mãe da gente orienta, a mãe da gente cobra muitas vezes algumas coisas, mas sempre com carinho, sempre com amor, sempre visando o nosso bem. O amor de uma mãe nunca é desejando o mal de um filho. E esse amor de Deus é muito maior que isto. Então, quando Deus olha para nós, quando Ele dirige este amor a nós, é justamente para ter uma relação de intimidade, mas de cuidado também, de orientação, para que a gente possa, como a Bíblia diz, chegar à estatura de filho perfeito, que é a estatura do seu Filho Jesus, que foi um filho perfeito. Talvez muito neste dia, né? Dia das Mães, nós falamos de alegria, mas talvez muitos nesses dias choraram, porque não tem mais o amor da sua mãe, porque talvez nunca experimentaram o amor de uma mãe.
E talvez muitas mães estejam chorando porque talvez o filho não consiga compreender este amor. Mas eu quero dizer que o amor de Deus é eterno. O amor de Deus, ele nos abraça a todo momento, como nós cantamos aqui. O amor de Deus nos orienta para tudo aquilo que nós precisamos de resposta e orientação. O amor de Deus tem uma resposta. O amor de Deus não nos abandona em nenhum momento. O amor de Deus cuida de nós. E acima de tudo, o amor de Deus nos dá a vida eterna. E nós queremos que chegará aquele dia que nós poderemos, estar face a face com Deus, desfrutando do seu imenso amor. E aí talvez compreender a infinitude, a grandeza do amor de Deus pelas nossas vidas. Que você possa nessa noite sair daqui experimentando este amor. Que você possa sair daqui reverenciando este amor. Que você possa sair daqui querendo mais desse amor para a sua vida. Eu convido a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Pai, obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado pelo teu amor que foi manifestado em Jesus. Obrigado pelo amor do teu Filho Jesus, que foi manifestado naquela cruz. Porque não existe amor maior do que esse, do que dar a sua própria vida por nós. Ainda mais nós sendo pecadores e merecedores, Pai, deste grande amor. Mas obrigado, Pai, porque este amor nos atraiu a Ti. Porque este amor, qual nós podemos confiar, Pai, nos faz descansar em Teus braços. Nos faz saber, Pai, que em nenhum momento estamos abandonados. Nos faz saber que tudo aquilo, Pai, quanto Tu tens agido na nossa vida, tem, Senhor Deus, contribuído para o nosso bem. Tu és aquele que tem, Senhor Deus, ido à frente e abrido portas para nós, Pai. Tu és aquele que tem olhado para nós com amor e querendo, Senhor Deus, ver a nossa regeneração. Tu és aquele que não desiste de nós e que acredita em nós, Pai. Não porque nós somos dignos de alguma coisa, mas porque o Senhor enviou o Teu Espírito Santo para agir em nós. E Tu sabes que assim nós podemos ser transformados, Pai. Como filho, Senhor Deus, nós queremos declarar o nosso amor por Ti, Senhor Deus, e sermos obedientes, Pai. Ensina-nos a Te obedecer a cada dia. Ensina-nos a olhar para este amor, Senhor Deus, e não nos esquecermos de andarmos guiados por este amor, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos fiéis a este amor por Ti, Pai. Sabemos que outro presente o Senhor não quer, a não ser a nossa obediência, Pai. Muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Pai. E agora Te pedimos, Pai, que o Senhor nos despeça na Tua paz. Que a graça consoladora do Senhor Jesus Cristo, que o amor eterno do Deus nosso Pai e que as consolações do Teu Espírito Santo seja com todo o Teu povo, hoje e para todo sempre. Amém.